Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos, eu me chamo Bibiana e hoje venho apresentar a minha pesquisa intitulada Gestão Educacional e Mal-Estar Docente, reflexões sobre a docência universitária. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando essa pesquisa na 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, na qual ela se encaixa no eixo temático 18, Educação, Saúde e Bem-Estar. Essa pesquisa, então, é de minha autoria e de coautoria da professora doutora Doris Pires Vargas Bolzan. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Nessa pesquisa, então, nós buscamos discutir acerca dos conceitos de gestão educacional, mal-estar docente e docência universitária, buscando abrir um diálogo sobre a docência universitária, tendo em vista que ela tem se tornado um eixo cada vez mais importante nas pesquisas educacionais, uma vez que é importante entender esse contexto de atuação e de desenvolvimento profissional nesse nível de ensino dos professores universitários. Sabe-se que essa atuação é permeada pela cultura institucional, apresentando uma grande variação e, da mesma forma, exige atividades relacionadas ao quadripé universitário, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, existindo, então, uma sobrecarga para atender todas essas demandas. Essa pesquisa ela é feita a partir do projeto Guarda-Chuva Arquitetônicas Formativas e Contextos Emergentes, formação permanente de professores. Ela nasce também como um recorte da pesquisa Mal-Estar Docente, um olhar para o professor universitário que teve como objetivo compreender o porquê o mal-estar do professor universitário se faz tão presente no exercício no exercício da docência. Como já mencionado, aqui a gente traz um recorte com enfoque na gestão educacional, uma vez que nas narrativas dos docentes, tanto no projeto Guarda-Chuva quanto na pesquisa já mencionada, evidenciam o impacto constante das exigências profissionais, especialmente daquelas que ocupam os cargos de gestão, repercutindo então de forma na sua vida pessoal e profissional. Sendo assim, então, ao longo dessa escrita, a gente busca discutir os conceitos da gestão educacional, da docência universitária e do mal-estar docente, tendo como pano de fundo as narrativas dos professores universitários que atuam na gestão. Como objetivo, então, a gente propôs compreender os impactos do quadripé universitário no trabalho docente e ter como um ênfase nos saberes e fazeres da gestão. Como metodologia, o percurso escolhido dessa pesquisa foi um percurso qualitativo, que define-se como narrativa de cunho sociocultural, pois acreditamos que a narrativa permite uma troca entre pesquisador e entrevistado, favorecendo um processo de reflexão, transformação nos sujeitos ao longo desse diálogo. Da mesma forma, este caminho permite conhecer e dialogar sobre os desafios enfrentados pelos docentes dentro de uma instituição de ensino superior, pública, e refletindo como esse adoecimento afeta a atividade do professor. As entrevistas foram feitas com docentes do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Então, após o contato prévio com esses sujeitos e com a autorização delas, nós buscamos fazer a entrevista, fazer a gravação dessas entrevistas, né? E elas foram conduzidas com base em tópicos guias que abrangem 3 eixos centrais: a trajetória pessoal e profissional, a docência e o mal-estar docente. Após as entrevistas serem finalizadas, elas foram transcritas e foram enviadas para esses sujeitos para que eles pudessem fazer a leitura na íntegra e qualquer alteração se desejado.
Após isso, a devolutiva para a pesquisadora das entrevistas, nós passamos para o processo interpretativo, no qual esses 3 eixos buscaram compreender alguns aspectos. No eixo trajetória pessoal e profissional, a gente buscou compreender o percurso formativo dessas professoras até chegar ao ensino superior. No eixo da docência, a gente buscou entender como é que é desenvolvido o trabalho docente dentro de uma instituição de ensino superior. E, por fim, no eixo mal-estar docente, foram abordados o entendimento das participantes sobre o conceito, a presença desse fenômeno nas suas vivências profissionais e as percepções delas acerca de como a instituição desenvolve ações para a redução ou para a prevenção do mal-estar docente. Como desdobramento dos resultados da pesquisa, então, o capítulo Ser Professora Gestora na Universidade traz os elementos destes 3 eixos já mencionados. O primeiro eixo, que fala sobre a questão da escolha pela docência, a gente percebe que é um elemento que mobiliza esses sujeitos a se tornarem professor. Muito recorrente existe a influência familiar e a referência de educadores que motivam essa escolha, e as narrativas das professoras expressam essas características singulares desse percurso, até a chegada do ensino superior, que envolve escolhas realizadas e a busca contínua ao longo desse processo de construção da docência, demonstrando também uma preocupação com a qualificação profissional e com esse desenvolvimento profissional. Assim, a profissão docente ela se constitui por meio de significados e sentidos, contribuindo para a formação e produzindo significado na complexidade do que é ser professor. As narrativas da professora Girassol e da professora Orquídea demonstram esses aspectos já mencionados. Contudo, nós podemos evidenciar também que a profissão docente no ensino superior, ela envolve elementos que vão além dos saberes e fazeres e das teorias e dos métodos. Essas demandas do trabalho docente e um conjunto de ações desenvolvidas no cotidiano da profissão atravessam desde o planejamento até a prática pedagógica, envolvendo também as dimensões institucionais e de gestão. Isso tudo contribui para a complexidade da atividade docente no ensino superior. As narrativas, então, aqui apresentadas, nos convidam a refletir sobre essa complexidade de atuação do professor universitário. Podemos ver que a professora Orquídea, por exemplo, nos fala que ser professor na universidade é um desafio constante. A professora Girassol relata que ser professor na universidade é transmitir marcas simbólicas. A professora Hortência resume em 2 palavras: a responsabilidade social e o comprometimento como professora formadora. E a professora Lírio relata que ser professor na universidade é ter essa consciência de amplitude que é a atuação dela. Bom, essa amplitude de atuação na docência universitária também abarca outras instâncias que compõem a organização institucional e que muitas vezes geram demandas e ocupam um espaço que poderia ser destinado à reflexão sobre o ensino e a qualificação profissional. Observa-se que a cultura acadêmica e institucional atravessa e influencia diretamente a atividade docente, e configurando-se como um eixo fundamental para compreender a docência e o desenvolvimento da profissão de ser professor. Essas esferas de atuação, então, precisam ser conciliadas com as atividades de pesquisa e extensão e, mais recentemente, com as funções de gestão pedagógica e acadêmica, que compõem o quadripé universitário. Nós podemos perceber, então, a latência dessas demandas nas narrativas das professoras. A professora Hortência, por exemplo, relata que tem o compromisso de trabalhar com o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, e além da docência, que são atividades específicas do ensino, também atua na gestão. A professora Girassol relata que as demandas são enormes e chega uma hora que a exaustão toma conta, porque ela se vê muitas vezes
e agora com a situação da pandemia que ela estava vivendo naquele período, cansada, porque como as demandas são muitas, a gente agora em home office e antes também, não só em função da pandemia, trabalhamos muito fora daquele horário estipulado. A professora Orquídea relata que no ensino superior a gente tem muitas demandas, tanto de ordem de ensino quanto de ordem de pesquisa e de extensão. São uma série de coisas que nos exigem bastante e nem sempre a gente consegue dar conta de forma tranquila. A professora Lírio relata também que na universidade tem coisas que não são compatíveis e que não agregam à sala de aula nem o campo específico do saber dela. E que às vezes ela até fica pensando, me desvia, inclusive porque toma muito do meu tempo e eu não consigo ficar lendo o que eu gostaria de ler. Assim, então, essa multiplicidade de processos envolvendo questões burocráticas e outras ações distancia o professor docente dos seus saberes e fazeres e interfere diretamente no trabalho pedagógico. Essas implicações impactam a identidade do professor, que cada vez mais frequentemente assume esse caráter administrativo, corporativo e funcionalista. E ao considerarmos então esse quarto elemento, a gestão, é possível perceber as implicações e os atravessamentos que ele causa no trabalho da docência universitária. Nós podemos ver então nas narrativas das professoras essa latência dessas demandas, né? A professora Lírio relata que ser professor na universidade é um campo tão grande e é ter consciência que tu precisa atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e assumir e na gestão e assumir essas determinadas atividades de tarefas, comissões, transitar um pouco sobre essas questões de legislação. Então, essas comissões tomam muito da gente. A professora Orquídea também relata que tem um grupo de pesquisa também, fora as comissões que temos que participar, e assim tem sido bastante exaustivo esse meu início na universidade. A professora Hortência também fala que às vezes esse mal-estar nem vem conscientemente, mas que ela se sente destruída diante daquelas reuniões que começam com um horário certo e não tem hora para acabar, e não se sai com nada definido. Ela também relata que para as aulas ela adora se arrumar, se perfumar e ir trabalhar com os alunos, mas para as reuniões como as de colegiado é muito tensionamento desnecessário. Além desses aspectos mencionados, também podemos evidenciar que essa constituição da arquitetônica do professor gestor ocorre no cotidiano da sua atuação, pois ao assumir o cargo o professor é interpelado pela cultura universitária já instituída, que define a organização dos processos institucionais. Nesse contexto, o aprendizagem sobre os fazeres da gestão ocorre muitas vezes a partir do diálogo com ex-gestores e servidores administrativos, constituindo uma rede de conhecimentos compartilhados sobre essa atuação. A narrativa da professora Lírio também nos convida a pensar sobre essa arquitetônica formativa do ser gestor-professor. Assim, dentro de uma conjuntura na qual a atuação docente já envolve inúmeras exigências, as atividades da gestão e burocráticas atreladas ao trabalho pedagógico e docente acaba fazendo com que alguns aspectos ligados ao mal-estar docente revelem um quadro preocupante diante do exercício da docência. Esses sentimentos acabam afetando diretamente a autoimagem do professor, que passa a viver um tensionamento entre bem-estar e o mal-estar docente, diante de todas as implicações que essa atuação reverbera na organização e constituição da sua docência. Dessa forma, a partir das narrativas das professoras formadoras de uma instituição pública do ensino superior, analisamos os impactos das exigências profissionais na saúde mental dos docentes, especialmente daqueles que ocupam cargos de gestão, e os relatos evidenciam a intensificação das atividades, a sobrecarga de trabalho e a falta de suporte institucional para essa função, resultando em um desgaste mental no trabalho. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar a minha pesquisa aqui e deixo as redes sociais
do meu grupo de pesquisa e da universidade para mais informações acerca dessas temáticas de estudo e também sobre a pesquisa na íntegra. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.